Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você em mais um dia, mais uma manhã. Que Deus abençoe tua vida, guarde o teu lar, tua família, teus negócios. Em nome de Jesus, que você possa ser abençoado e edificado nessa manhã. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário da palavra e da oração. Amém? Graças a Deus. Vamos estar dando continuidade à nossa leitura lá no livro de Atos. Tá? E nós falamos ontem aqui a respeito da igreja que foi criada lá em Antioquia, onde ali foram chamados os primeiros cristãos, eles foram reconhecidos como cristãos, ou chamados de cristãos, né? E aí então nós temos aqui no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, o versículo 1, onde Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Então ele já tinha sido, preso anteriormente por pregar a Jesus, por falar do Evangelho. E aqui novamente ele vai ser preso, mas o milagre mais uma vez acontece na vida de Pedro. Então, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, então quais os judeus que isso agradou? Aqueles que não criam em Jesus, que não aceitavam Jesus como Messias. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante as festas dos pães sem fermento. Tendo o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Então era muito soldado, né? Se for fazer essa soma aqui, vai dar 16 soldados. Então tinha muito soldado cuidando, guardando Pedro dentro da prisão para que ele não escapasse. Então, aqui Herodes realmente não queria deixar que Pedro escapasse de forma alguma da prisão. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Olha onde estava aqui a diferença. A igreja estava orando pela vida de Pedro. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Então Pedro estava ali pertinho dos soldados, né? De certa forma, no nosso olhar, na nossa visão, era impossível que Pedro pudesse sair daquela prisão. Então Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Então tinha 2 soldados dentro da cela, junto com Pedro. Ele estava acorrentado com algemas, e fora da cela, onde Pedro estava, ainda haviam soldados também. Então a guarda ali era intensa, para que não houvesse nenhuma possibilidade de Pedro sair da prisão. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor. Essa ajuda veio do céu diretamente, E uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. E disse assim, depressa, levante-se. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E aqui começa uma sequência de eventos sobrenaturais, tá? Que não tem como a gente explicar. Não tem como você dizer de que forma aquelas algemas caíram. A Bíblia não cita. Foi algo sobrenatural. Então aqui o mundo físico, ele passou por um momento aqui que de certa forma desafia a própria lei da física, Não tem como você explicar algo assim. E o que se segue aqui também. O anjo lhe disse, vista-se, calça as sandálias. Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Olha só que interessante. Ele achava aqui que parecia uma visão. Então Pedro estava como que sonhando, como se ele estivesse tendo realmente uma visão, ou que ele estivesse fazendo tudo aquilo ali sonolento. Sabe aquela sensação quando você tem assim alguma coisa e você está sonolento e você não sabe exatamente o que está acontecendo? Então Pedro estava nessa situação, ele não estava entendendo que aquilo era real, era de verdade. Então passaram a primeira e a segunda guarda. Não se sabe como, de que forma, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Aí, naturalmente, você diria, não tem como passar por um portão de ferro, mas olha o que aconteceu. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Mais uma vez, algo sobrenatural que não tem como você explicar, algo assim.
Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então o anjo tirou Pedro lá de dentro da prisão de forma milagrosa, sobrenatural, passou por meio dos soldados, daquela guarda intensa que estava ali para cuidar de Pedro, né? E ainda abriu um portão de ferro que dava para fora, né, para a rua, e deixou Pedro lá fora. Olha, tá aqui, ó, daqui para frente é contigo agora, né? Eu fiz o que você não conseguiria jamais fazer sozinho. Então o anjo deixou ele lá na rua, né? Então Pedro caiu em si. Naquele momento, passou tudo isso. Quando ele saiu lá para fora, que o anjo deixou ele, caiu a ficha. Meu Deus, mas isso é verdade, é real. Agora sei, ele disse, sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo, me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Então, provavelmente, acredito eu, que eles iriam matar Pedro, né? A intenção de Herodes em julgar ele era para condená-lo. Né? Não se sabe exatamente, mas eu acredito que sim. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Essa Maria, ela, segundo a história conta, ela era uma mulher que gostava de reunir as pessoas na sua casa, a igreja, né? Para orar, para falar da palavra em si. Né? Então Pedro chegou justamente na casa dessa Maria, mãe de João, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. E aqui acontece algo bem interessante e curioso ao mesmo tempo. Ao reconhecer a voz de Pedro, olha o que ela fez. Tomada de alegria, correu de volta sem abrir a porta. Ela não abriu a porta para ver quem estava lá. E exclamou, né? Falou para aqueles que estavam lá dentro da casa: Pedro está à porta. Agora imagine você que Pedro foi preso com uma guarda intensa, que era praticamente impossível ele sair de lá, e de repente ela vem e diz que Pedro está lá na porta. Só que ela não abriu para olhar se era Pedro ou não. Ela, de repente, no êxtase ali, né, na emoção, ela correu contar. Você acha que eles receberam essa notícia de que forma? Eles, porém, disseram: você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Essa frase, deve ser o anjo dele, ela é uma frase bastante discutida. Alguns têm algumas posições, né? Alguns dizem que esse é o anjo da guarda, que os judeus têm esse costume, embora nós não tenhamos esse costume de anjo da guarda, mas normalmente a gente vê, um anjinho da guarda, fala para as crianças e tudo mais. Esse é um costume do judaísmo. Os judeus acreditavam que cada pessoa tinha o seu anjo da guarda, né? Outros acreditam que isso se referia ao espírito de Pedro, né? Que era o espírito de Pedro que estava ali. E outros ainda acreditavam que era um anjo da parte de Deus que tinha a voz como a de Pedro, né? Então aqui não se sabe exatamente o porquê que eles colocaram essa frase, deve ser o anjo dele. Mas enfim, Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta, o viram e ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Provavelmente Tiago aqui, não se sabe se era o discípulo de Jesus, né? Ou se era o irmão de Jesus. Então há aí uma dúvida em relação a quem era exatamente esse Tiago. Mas era alguém muito importante, sendo ou o discípulo ou o irmão de Jesus. Aliás, o irmão de Jesus era o discípulo, né? Na verdade, eles acreditam que Tiago era um dos presbíteros, daqueles que cuidavam da igreja. Enfim, tem essa dúvida aí. Mas Pedro pediu para que se contasse para ele, né, para esse Tiago, o que tinha acontecido, e aos irmãos, a forma milagrosa e sobrenatural como ele havia sido libertado da prisão. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Eu fiquei imaginando essa cena. Os soldados não tinham como entender, porque nada estava fora de ordem, estava tudo certo, não tinha nada quebrado, nada destruído. Simplesmente Pedro não estava dentro da prisão e ninguém viu nada. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que os guardas fossem executados, porque talvez Herodes não confiou nos guardas e pensou que eles tinham, de certa forma, permitido que Pedro saísse, né? Mas eu acredito sim num montante de 16 guardas, como tinha
16 guardas, como tinha ali naquele momento, dificilmente eles iam entrar em acordo, todos eles, para libertar Pedro, né? Segundo Herodes pensou, talvez esse fosse o motivo, ele mandou executar todos aqueles guardas. Então aqui fica uma lição para mim, para você também, nessa manhã, de que Deus, ele nos guarda, ele nos livra, e às vezes ele usa de forma sobrenatural que até mesmo a física não pode explicar. Ele usa de formas que eu e você não podemos explicar, é inexplicável. É algo que somente Deus pode fazer. Mas isso tudo acontece quando a gente tem um propósito da parte dele sobre a nossa vida. Pedro tinha o propósito de pregar o evangelho. Então, ele tinha a missão dele, ele tinha a missão de ensinar a igreja. E Deus não deixou que ele ficasse lá dentro daquela prisão, mas tirou ele de forma sobrenatural. E assim é comigo e com você. Quando nós assumimos o nosso propósito, o nosso chamado, quando nós realmente estamos debaixo da vontade de Deus, ele faz coisas sobrenaturais acontecerem para que a gente possa ser guardado em todos os momentos, amém? Então que a gente possa confiar no poder do nosso Deus. Graças a Deus. Nessa manhã eu queria orar com você, se você puder fechar os teus olhos. Vamos agradecer a Deus, pedir que Ele venha abençoar essa nossa terça-feira, que Ele venha ministrar a vontade dEle sobre a nossa vida através do Seu Espírito Santo. Feche seus olhos e oremos. Pai, nós te agradecemos nessa manhã, te damos toda a honra, a glória, a adoração e louvor. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está comigo aqui nessa manhã, Pai. Venha abençoar, Senhor, a cada um no mais íntimo do seu coração, Pai. Venha acrescentar fé, Senhor, a cada um de nós, para que nós possamos crer no Teu sobrenatural, no Teu cuidado, Senhor, na Tua proteção sobre a nossa vida, mas que, sobretudo, nós possamos estar, Senhor, debaixo da Tua vontade em todos os momentos. Assim como Pedro foi libertado de forma milagrosa, Senhor, e sobrenatural daquela prisão, assim, Pai, nós pedimos que Tu venha agir nas nossas vidas de forma milagrosa e sobrenatural, Senhor. Conhece, Senhor, a intenção do nosso coração, Pai. Aquilo que temos acertado, aquilo que temos errado, Senhor. Que Tu venha nos auxiliar, Pai, nas nossas dificuldades e possamos realmente confiar, Senhor, na Tua provisão e no Teu cuidado pelas nossas vidas. Deus amado, abençoa cada um que está comigo, Pai. O seu lar, sua família, os seus negócios, ó Deus, a sua vida emocional e espiritual, Senhor. Venha fortalecer. No nome de Jesus, esta é a minha oração e eu te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe a tua vida, tenha uma ótima terça-feira, se inscreve no canal, curte o vídeo e também deixe seu comentário aqui embaixo daquilo que Deus falou com você, tá? E tenho certeza de que Deus vai continuar falando e ministrando a vontade dele sobre a tua vida nesse dia. Graças a Deus, se você quiser entrar para o meu grupo do WhatsApp, onde eu posto os links aqui dos devocionais, só clicar aqui embaixo no primeiro link e você pode estar participando ali. E amanhã nos vemos novamente a partir das 6 horas. O vídeo já está disponível aqui, você pode estar participando, lendo a palavra aqui. Nós temos o propósito de ler todo o livro de Atos aí. Depois que terminar Atos, nós vamos para outro livro e assim por diante. Vamos aprendendo a palavra do Senhor juntos aqui todas as manhãs, tá bom? Eu conto com a tua presença. Que Deus abençoe a tua vida e até amanhã.